bem-vindos ao Mulheres em Foco. No programa de hoje vamos falar sobre um problema que atinge muitas mulheres, o mioma. Você sabia que existe uma técnica conhecida por embolização para tratamentos de miomas uterinos? Esse procedimento é considerado bem menos invasivo que a histerectomia. É uma cirurgia em que o útero é retirado, impossibilitando assim a mulher de ser mãe de novo ou até pela primeira vez. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o que são os miomas e explicar especialmente como funciona esse tratamento alternativo, está aqui comigo o cirurgião Néstor Kizilevski, especialista em radiologia intervencionista. E eu também recebo aqui no estúdio a cabeleireira Edileuza Souza, que sofria com um mioma hemorrágico e fez há 10 meses esse procedimento de embolização. Ela vai contar pra gente por que esse tratamento foi melhor para ela. Muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Tudo ótimo, Edileuza? Tudo ótimo. Quando você recebeu a notícia de que tinha um mioma no útero, como é que foi a sua reação? Bom, a minha reação foi de que agora eu ia ter que tirar o meu útero fora, que eu ia ter que passar por um processo depois de 40 dias sem trabalhar, né? Porque depois de uma cirurgia dessa, você tem que ficar em repouso 40 dias. É muito agressiva. Agressiva, muito agressiva. E você tem que tomar todos os cuidados possíveis. Então você já pintou aquele quadro, o pior de todos. Você já é mãe? Não, não. E quer ser? Não pretendo, mas se pintar também, não vou descartar mais a possibilidade. Mas num momento como esse, diante da possibilidade de perder a possibilidade de ser mãe, aí você acha que você sentiu esse peso mais ainda? Mais ainda, muito mais. E depois que fiquei sabendo da embolização, de que eu ia fazer essa cirurgia, que não é bem uma cirurgia, né, que ela é invasiva, você não precisa ficar em recuperação. Depois de 5 dias eu voltei a trabalhar normalmente. Que isso é muito, muito bom para qualquer mulher que trabalhe, que seja independente, que precisa da sua vida normalizada, né? Que a minha estava completamente anormal, digamos assim, porque eu não podia mais sair de casa, com uma hemorragia muito constante. Entendi. E eu não podia sair de casa, não tinha mais vida normal. E de repente você resolveu de uma maneira... Não, de repente, você nunca imaginou. Eu conheci o site do Web Mioma e mandei um e-mail, e a Franciele, que trabalha com o Dr. Néstor, me contatou e disse que eu estava na fila de espera. Isso para mim foi assim uma grande bênção na minha vida. Web Mioma, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, doutor, já vou até anotar aqui, que é para eu não esquecer, porque você viu que foi um caminho aí que a Edileuza utilizou e que foi a grande solução para ela. Agora, assim como o caso da Edileuza, até hoje, eu acho que a gente pode dizer, o diagnóstico de um mioma no útero cai como uma bomba mesmo na vida da maioria das mulheres? É uma péssima notícia? Na verdade, assim, é muito comum a presença de mioma. É tão comum que a gente costuma dizer que ter mioma nessa faixa etária como a Edileuza parece até quase normal, né? Por quê? Porque o mioma... Qual é a faixa etária que isso é entre os 35 e os 45 anos. Tá. É extrema, eu diria para você que a metade das mulheres nessa faixa etária, elas têm mioma. Tendo ou não filhos, porque há aquele mito, eu não sei se é mito ou se é fato, de que se você não teve filhos e, portanto, não usou o seu útero, a probabilidade de você ter mioma nessa faixa é maior. É maior, sim. Isso é uma constatação, né? É uma tendência. Não quer dizer que o fato de não ter filho vai necessariamente fazer com que uma mulher venha a desenvolver mioma. Mas é mais comum, né? É mais comum na mulher de raça negra, é mais comum na mulher obesa, né? São algumas tendências que a gente observa que acontecem, né? Agora, é muito importante salientar que ter mioma, a presença de mioma, não quer dizer que essa paciente requer tratamento, né? Por isso que existem muitas mulheres que têm mioma e nem sabem que têm mioma, né? Ou muitas que sabem que têm mioma porque descobriram por casualidade, né? Essas pacientes que não têm alteração do que nós chamamos da qualidade de vida, elas na maioria das vezes não requerem qualquer tipo de tratamento. Então, quando nós tratamos mioma, especificamente quando a mulher começa a sofrer consequências da presença desses miomas. Que geralmente são quais? Por exemplo, sangramentos menstruais muito intensos. No caso da Edileuza, é uma menstruação
extremamente abundante, que obriga a mulher a ter que trocar absorventes a cada 10 minutos, ou até usar fraldas, né? E a mulher que começa a sentir uma certa limitação da sua qualidade de vida, não quer trabalhar, não quer sair, não quer ter relações. Porque tem dor também? Então, essa é outra parte da sintomatologia. Você pensa que o mioma é um tumor que nós consideramos absolutamente benigno, não há que se confundir com câncer, não tem absolutamente nada a ver com câncer, então é muito bom dizer isso, esclarecer isso, e que ele vai crescendo. Ele cresce por quê? Por ação do estímulo hormonal. Ele tem uma relação extremamente próxima com o teor hormonal. Por isso que ele se apresenta com maior frequência durante a fase fértil da mulher. Então, assim, o mioma ele vai crescendo, na medida que ele vai crescendo, o útero cresce junto e ele começa a distender a barriga, começa a comprimir estruturas anatômicas vizinhas e começa a dar outro tipo de sintomatologia além do sangramento. É nessas circunstâncias que a maioria das mulheres começa a procurar por assistência, para ver o que está acontecendo. Algumas um pouco desavisadas, quando começa a crescer a barriga, tomam banho, se olham no espelho, acham que estão exagerando na cervejinha, Outras, não, será que não estou grávida, A gente percebe essa reação, essa conotação. E fazer o diagnóstico de mioma é extremamente simples, Às vezes só a simples examinação de uma paciente, mediante a palpação da barriga ou mediante um toque, consegue determinar a presença do mioma, cuja as características se confirmam com um exame muito simples, que é a ultrassonografia. A ultrassonografia é um exame muito simples, barato, universalmente distribuído e que detecta com extrema facilidade e muito fidedigno a presença dos miomas. Bom, e a gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber se essas características desses sintomas que o senhor relacionou aqui, se eles são indicativos de uma intervenção cirúrgica, no caso que é o que é mais comum. E, obviamente, a gente vai falar, e a sua vinda aqui é muito especial por isso, da embolização, é isso? Que é uma técnica diferente, que dispensa a cirurgia e, mais do que isso, dispensa a retirada do útero, que, para muitos profissionais, infelizmente, ainda no nosso país, é a primeira opção num caso de um mioma mais grave, que esteja realmente afetando a vida, a saúde de uma mulher. Então, a gente volta já já com Mulheres em Foco, não sai daí.